Tifoseria Azzurra, muito bem tornati. Hoje é o Finestra Azzurra, né? Hoje não é Finestra Bianconera, a ficha ainda não caiu. Eu ainda estou muito triste, muito dolorido com essa não participação da Itália na Copa do Mundo do Catar. Eu escolhi a dedo esse cenário, essa camisa que vocês estão vendo aqui ao fundo, porque quando você não vai a uma Copa do Mundo, scusate, é que estão me ligando toda hora aqui. Quando você não vai para uma Copa do Mundo, você fica, como torcedor, você fica triste por não participar da festa, você se sente excluso. E uma das vezes que eu acompanhei a Copa do Mundo fora do Brasil foi em 98, quando era essa camisa. Claro que na Copa depois a Nike tirou esses detalhes e ficou mais bonita ainda, ficou aquele azul total. E nessa Copa que a gente estreou com o Chile e depois fomos eliminados pela França, que viria a ser campeã, aonde o Baggio quase fez o gol na prorrogação, né? Que faltou isso, né? E eu me recordo que viver o Mundial, respirar o Mundial como torcedor, me traz algumas lembranças. Porque hoje eu não vou falar do jogo. Falar o quê? De um amistoso inútil, né? Que a FIFA coloca só para pontuar no ranking. E cá entre nós, esse ranking não vale para absolutamente nada. Nada vezes nada. O que vale é ganhar uma Euro, o que vale é ir para uma Copa e até a Copa das Nações para pontuar. Esse tipo de coisa para mim é inútil, né? Mas enfim, do jogo eu não vou falar de alguns personagens do jogo, isso sim. Aliás, no final, fique até o final que tem uma provocação no final. E quando você não vai para a Copa, eu me recordo que em 98, por exemplo, estando na Itália, na casa da minha avó, no interior de Salerno, eu tinha a rotina de todas as manhãs caminhar mais ou menos uns 20 minutos até um tabaquine. Para quem não sabe, o tabaquine é uma espécie de banca de jornal, mas que vende outras coisas além de jornal, né? Tem um pouco, vende de tudo, né? Um pouco de perfume, vende cigarro, enfim. E lá sempre tinha do lado de fora do tabaquine um vidro com os 3 principais jornais, a Gazeta, o Tuttosport e o Corriere dello Sport. E na época da Copa eu ficava ansioso porque o Del Piero estava machucado e eu queria notícias, né? Para saber se ele ia ser convocado ou não. Estava vencendo o prazo de convocação. E aí eu me recordo que eu escolhia o jornal, um dos jornais que eu ia comprar diariamente, pela capa, né? Se tivesse na capa um jogador da Juventus, é claro que eu dava prioridade. E aí eu me lembro até hoje, a Gazeta dello Sport colocando lá que bela notícia, Del Piero al Mondiale, Mancini regala a 10. Ou seja, que o Del Piero estaria confirmado na Copa e o Mancini, né, o Maldini, perdão, Maldini, o velho Maldini, pai do Paulo Maldini, deu de presente para ele a camisa 10 para usar na Copa. Maldini que era o técnico em 98. Esse tipo de situação, para a gente que é torcedor, não vive, né, quando a sua seleção não vai para a Copa. A gente fica triste por causa disso. Isso foi um pequeno parênteses da minha vida pessoal, de um momento que eu vivi numa Copa do Mundo como torcedor lá em 98, fora do país. E em 2014, né, o famoso 7-1, também estava na Itália. Comecei a Copa aqui, assisti o terceiro jogo lá, o jogo da mordida do Chiellini, né, do Suárez no Chiellini. Quando a gente foi eliminado na primeira fase, eu fiquei deitado ali num parapeito, num calçadão em Salerno, e fiquei umas 3 horas deitado olhando para o céu, inconformado, porque o juiz expulsou o Marquísio. A partir dali o Uruguai cresceu e ganhou o jogo e passou. Eu fiquei quase 3 horas, né, até anoitecer, inconformado com aquela eliminação na primeira fase. Mal sabia eu que depois daquilo seriam 2 Copas sem se classificar. Bom, eu falei aqui, eu queria esclarecer uma coisa. Quando eu falei no último vídeo que eu tenho preconceito com o jogador estrangeiro, atenção, hein? É preconceito futebolístico, não com a pessoa ou com a nacionalidade da pessoa. O que é um preconceito futebolístico? Eu acho o seguinte: a gente não pode exigir num clube que o jogador ame a camisa e beije a camisa. Ele é pago para isso, é o trabalho, é profissional.
Seleção tem que ter algo mais, tem que ter uma identificação com a pátria. A não ser que o rapaz vá para o seu país, futuro país, né, com 5, 6 anos de idade, se naturaliza criança e desde as categorias de base jogue para a sua seleção. Eu me lembro quando o Marco Senna foi jogar na Espanha, e era brasileiro, foi o primeiro brasileiro a jogar na Espanha como espanhol. Eu falei, isso, não vejo isso com bons olhos, né? Daqui a pouco vai ser igual ao clube, né? Todo mundo começa a naturalizar e não tem mais a graça de ter um cidadão legítimo. Técnico ainda vai, mas jogador não. Então quando eu falo preconceito, é um preconceito futebolístico. Vou desenhar. Seleção brasileira tem que ter só brasileiro. Seleção italiana, só italiano. Seleção espanhola, só espanhol. Argentino, só argentino e por aí vai. Imagine, por exemplo, se no Brasil alguma hora surja um jogador colombiano, né, que se naturaliza brasileiro, né, e numa Copa do Mundo ele faz uma besteira e o Brasil é eliminado. Como vai ser pesado para ele que nem brasileiro é de origem. É isso que eu falei, que eu sou preconceituoso nesse sentido. Nada contra o estrangeiro trabalhar em qualquer país da Europa. Só que vestir camisa de seleção para mim tem que ser do país e ponto final. A não ser que ele esteja nesse país desde criança, ok? Dito isso, questionou-se muito se o Mancini fica, se o Mancini sai na imprensa, dividiu a opinião de torcida, de jornalistas. Vou dizer a minha, Mancini para mim tem que continuar porque começou um trabalho, teve um início de trabalho, ele resgatou uma Itália devastada, apostou em muitos jogadores jovens. Vamos lembrar que Chiesa e Spinazzola e o próprio Zaniolo não estiveram à disposição nessa partida decisiva. E isso faz muita diferença. Eles foram peças fundamentais na Euro. Você não ganha uma Euro por acaso. A Itália jogou bem na Eurocopa. Não é que ela ganhou com gol sem querer. O Insigne fez um golaço no Courtois, goleiro da Bélgica, vocês lembram? E para segurar uma Espanha, e para fazer a Inglaterra ficar na defesa todo o segundo tempo na final em Wembley, a Itália estava jogando bem. E aí é o sinal que foi feito um trabalho, então para mim tem que dar continuidade para o Mancini. Mas ele teve a sua falha. Qual que foi a sua falha, que eu falei no último vídeo, que eu estava puto da vida? Foi não tirar o Immobile no intervalo do jogo. Insistir com ele e com o Insigne. Eu falei tanto isso, vão me ligar de novo, e eu rejeito de novo. É isso, eu não posso aceitar o Immobile no ataque. Eu falei, coloca o Raspadori, coloca o Scamacca, talvez aconteça alguma coisa. Porque aí vem uma pergunta. A Macedônia é mais difícil que a Turquia? Será que o Raspadori e o Scamacca desde o início, ou desde o segundo tempo todo, visto que o próprio Raspadori em 20 minutos fez mais do que o Immobile e o Insigne fizeram o jogo todo, poderia dar um algo a mais, de repente sair um gol ali? Aí o Mancini errou. E errou também quando ele afrouxou na questão da motivação. A Itália estava muito se achando já classificada na Copa e relaxou contra a Suíça. E reafirmo quando eu coloquei que a culpa é do Jorginho. O Jorginho é o símbolo dessa soberbazinha que teve na Itália na partida contra a Suíça lá na Basileia e depois em Roma. Porque todos eles estavam achando que já estavam na Copa. E o Jorginho era mais um desses. Faltou o quê? Faltou, na hora de você ir cobrar o pênalti, cobrar com seriedade. Porque ele podia perder o pênalti. Como eu falei, vários jogadores já perderam, jogadores importantes. Mas ele não foi com seriedade para a bola. Porque você aí vem comigo agora, ó. Você assume um risco. Se você vai cobrar um pênalti numa cavadinha, você concorda que você está assumindo um risco? Ó, se você fazer, você vai ser ovacionado. Mas se você perder o pênalti é por conta e risco, porque você quis fazer a cavadinha. Então aguenta as consequências. Estou dando um exemplo da cavadinha, né? Então o cara, quando vai cobrar o pênalti, ele tem que saber o que ele está fazendo. Você quer assumir o risco de cobrar de uma maneira não muito séria? Ok. Por que ele fez isso? Porque a Itália estava praticamente na Copa. E aí veio aquele relaxamento, aquela soberbazinha, foi fazer graça na hora de cobrar o pênalti, perdeu contra a Suíça, criou uma pressão para ele mesmo na partida de Roma, e aí ele fez aquele pênalti ridículo em Roma também, isolando a bola. Então, se faltou seriedade, é igual aquele jogo que falta 1 minuto para acabar, você está com o placar na mão, e aí você começa a brincar. E aí você toma um gol. E joga uma decisão por água abaixo, por exemplo. Não, falta 1 minuto, segura,
dá bico, joga sério, não tá ganho. Enquanto não carimbasse a vaga, tinha que jogar sério. E é isso que eu cobrei do Jorginho, seriedade, ok? Por isso que pra mim ele foi sim o culpado. Esse ponto era importante. Dói ver quando você... Poxa, o Raspadori hoje fez 2 gols, foi 3-2 contra a Suíça. Donnarumma falhou feio, mas o Donnarumma começou a jogar agora no Paris. Estava sem ritmo. Jogador sem ritmo, goleiro não pode ficar sem ritmo. É um grande goleiro. Só que é isso, né? Você fica sem jogar, o único que não pode folgar é o goleiro. E dói quando eu vejo... Por um lado dói, né? Porque é a esperança do futuro, são esses rapazes aí, o Scamacca, o Raspadori, o Zaniolo. Mas dói saber que se eles estivessem contra a Macedônia, muito provavelmente a gente teria ganho da Macedônia. E aí, claro, tem o jogo com Portugal em Lisboa, mas Portugal e Itália, Itália e Portugal, é clássico, amigo. E é um clássico que a Itália tem mais camisa, e eles jogando em casa, em Lisboa, a pressão ia estar do lado deles. E a Itália gosta de jogar clássicos. Enfim, agora já foi. Espero ter esclarecido algumas coisas, coloquei a minha opinião, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu falei que no final ia fazer uma provocação. E aqui vai para os meus amigos bianconeiros do Brasil, seja de fã-clube, seja de grupo do WhatsApp, e também para os meus amigos italianos. Attenzione amici italiani, anche per voi questa provocazione, che su social sono pieni a dire la stessa cosa. Deixa eu ver se eu entendi. Parlo em italiano. A Itália fica 2, 3 jogos sem fazer gol. Ok? Um ataque escasso. Faz um gol com a Suíça, não faz com a Irlanda, não faz com a Macedônia, não faz gol contra ninguém. Aí ela pega a Turquia, na casa da Turquia, em Istambul, e faz 3. E na defesa da Turquia está o Demiral? Fammi capire. L'Italia non segna mai. Poi, quando arriva in casa di turchi, segna 3 gol e in difesa c'è Demiral. E voi piangete ancora la uscita di Demiral. Secondo voi con Demiral portava la Juve al teto d'Europa. Bravo. Quer dizer, esse é o Demiral que vocês ficam chorando? Conseguiu não parar o poderoso ataque da Itália, tomou 3. Porque ele não é o xerife, ele não é o bambambam. É esse o cara que ia levar a Juventus num nível alto da Europa? Desencantou o ataque da Itália? Claro, né? Se fosse Immobile, talvez ia dar uma briga boa. Para se pensar. Força Itália, força Juve. Tem vídeo da partida contra a Argentina, vai ter um interclubes de seleção. Campeão da América contra campeão da Europa. Quem sabe a gente ganha pelo menos isso. E aí vai ter vídeo da Nazionale e do Finestra Azzurra. Ci vediamo ragazzi, domenica tem Juventus e Inter. Ci vediamo ancora. Comunque sempre Forza Itália. Tá doendo muito, brincadeiras à parte. Tá doendo demais, eu lembro de tanta Copa do Mundo que eu já vivi. E realmente eu não sei como vai ser em novembro. Ci vediamo ragazzi, sempre Forza Itália. Ah, Mancini, tinha que colocar o Raspadori, Mancini.